Olá, meu nome é Paula e hoje eu vim gravar um vídeo sobre a vitamina D. Esse vídeo é do primeiro bimestre, é um trabalho do primeiro bimestre do componente de bioquímica. Então, primeiramente eu vou falar o que são as vitaminas, né? As vitaminas, elas vão ser compostos orgânicos que vão ser essenciais para o funcionamento de importantes processos bioquímicos do organismo, especialmente como catalisadoras de reações químicas, e elas vão ser consideradas como micronutrientes, pois elas são necessárias em pequenas quantidades pelo organismo. Aí a gente vai ter também as vitaminas lipossolúveis, que são as vitaminas solúveis em gordura, e por isso elas podem ser armazenadas, tanto no fígado quanto nos tecidos adiposos. E vão fazer parte deste grupo as vitaminas A, D, E e K. E as vitaminas hidrossolúveis, que são as vitaminas do complexo B, e a vitamina C, que vai ser solúvel em água. Então, falando um pouco sobre a vitamina D, ela remonta a mais de 350 anos, tendo início no século XVII, com as primeiras descrições do raquitismo em crianças e da osteomalária em adultos. Então, basicamente, o raquitismo e a osteomalácia, elas vão ser falhas na mineralização óssea. Então, em crianças, ela vai afetar o crescimento e em adultos, ela vai causar fraquezas dos ossos. Então, entre o final do século XIX e o início do século XX, foi possível compreender melhor esta condição, quando os estudos demonstraram a relação entre a exposição solar e a prevenção do raquitismo. E também neste período ocorreu a identificação de duas primeiras formas da vitamina: a vitamina D2, o ergocalciferol, e a vitamina D3, o colecalciferol, além da elucidação da sua estrutura química. Lá na década de 1960, os avanços da bioquímica permitiram a descrição do metabolismo da vitamina D e a descoberta de sua forma biologicamente ativa, a 1,25 de hidroxivitamina D, mais conhecida como calcitriol. A partir de 1975, as pesquisas revelaram que a vitamina D possui um sistema complexo de ação, incluindo proteínas transportadoras, enzimas específicas e o seu receptor, que vai ser o VDR, e vai ser caracterizado como um importante regulador molecular. Então, os seus tipos da vitamina D. A vitamina D, ela é uma molécula que atua no organismo, então, como um pró-hormônio, esteroide, e vai exercer suas funções por meio de um sistema complexo, que envolve transporte, ativação metabólica e regulação gênica. A gente vai ter a vitamina D2, que é o ergocalciferol, que vai ser derivado do ergosterol vegetal. E a sua ativação, ela vai ser pela radiação UVB e obtida principalmente a partir de fontes vegetais e alimentos fortificados. Já a vitamina D3, que é o colecalciferol, ela vai ser derivada do 7-dehidrocolesterol da pele e também ativada pela radiação UV, porém produzida naturalmente pela pele após a exposição solar e encontrada em alimentos de origem animal. Então, a gente vai ter aqui aonde está apontada as setinhas, que é a vitamina D2 e a vitamina D3, ela diferem-se apenas pela presença de uma ligação dupla adicional e um grupo de metil que vão ser incorporados à longa cadeia lateral da forma biológica, denominada D2. Então, essas duas formas, elas vão ser produzidas na epiderme, através de reações de fotolise, na qual os raios ultravioleta B induzem a ruptura do núcleo B, dos esteroides precursores. Então, eu vou passar aqui para a próxima imagem. A gente vai ter a produção e a formativa. Então, a 1,25 de hidroxivitamina D, também conhecida como calcitriol, é a formativa da vitamina. E no organismo desempenha um papel crucial em várias funções fisiológicas, incluindo a regulação do metabolismo do cálcio e a modulação do sistema imunológico. Então, a gente vai ter aqui a sua formativa e a sua síntese, que vai ocorrer no fígado e no rim. Tanto a forma da vitamina D2 quanto a forma da vitamina D3, depois de serem produzidas, elas ainda vão estar na sua forma inativa. Então, elas ainda não conseguem atuar no nosso organismo. Aqui a gente vai ter a sua síntese. Então, elas vão precisar ser ativadas no fígado e nos rins, que vai ocorrer através da adição de grupos hidroxilas, processo que leva à formação da forma ativa chamada de calcitriol. Então, o calcitriol pode ser derivado tanto do ergosterol, de origem vegetal, quanto do 7-dehidrocolesterol, que é formado na pele.
Quando a vitamina D ela é obtida pela alimentação ou suplementação, ela precisa ser absorvida no intestino delgado. Então, por ela ser uma substância lipossolúvel, ela depende da formação de micelas com sais biliares para permanecer dissolvida no meio aquoso e ser absorvida corretamente. Então, após essa absorção, tanto o colecalciferol, que é a vitamina D3, quanto o orgocalciferol, que é a D2, entram na corrente sanguínea e vão ser ligados a uma proteína chamada DBP, que é a proteína ligadora da vitamina D, que vai transportar até o fígado. Lá no fígado, então, vai ocorrer a primeira transformação importante. O colecalciferol ele vai ser convertido em 25-OHD3, calcidiol. O o ergocalciferol ele vai ser convertido em 25-OH-D2. E essa reação ela vai ser realizada pela enzima 25-hidroxilase, que depende do sistema citocromo, P450. Essa etapa ela vai ser muito importante, porque é o calcidiol que representa a reserva de vitamina D no nosso organismo. Só que mesmo assim, essa forma ela ainda vai ter pouca atividade biológica. Então ela vai ser necessária uma segunda etapa da ativação. Após essa primeira transformação, o calcidiol vai se ligar a uma proteína transportadora, a transcalciferina, e vai ser levada até os rins. Lá nos rins vai ocorrer a segunda hidroxilação. Então, a enzima 1-alfa-hidroxilase, ela vai transformar o calcidiol em calcitriol, 1,25-OH2D3. Então, essa ela vai ser a forma ativa da vitamina D, que ela vai atuar como um hormônio no nosso organismo. A atividade dessa enzima ela vai ser importante principalmente pelo hormônio paratideoide, o PTH, os baixos níveis de cálcio e os baixos níveis de fósforo. Então, essa enzima ela vai ser regulada principalmente por esses três: pelo PTH, pelos baixos níveis e pelos baixos níveis de fósforo e de cálcio. E além disso, elas também podem ser influenciadas pelos estrógenos, prolactina, o hormônio do crescimento. Essa vitamina D, ela é produzida na pele pela luz solar ou obtida pela alimentação, mas inicialmente então ela vai ser inativa, como é a forma 2 e a D3. Então apenas o calcidiol ela vai ser a forma ativa, o calcitriol. Então ela vai precisar passar por essas duas etapas de ativação, primeiro no fígado e depois nos rins, até se transformar em calcitriol, que é a sua forma ativa e responsável pela função no nosso organismo. Então a gente vai ter a regulação da vitamina D. A regulação da vitamina D, ela vai ocorrer pela 1-alfa-hidroxilase, que é a sua função, ela vai ser uma enzima responsável por transformar o calcidiol, a 25-OH-D3, em calcitriol, que vai ser a 1,25-OH-2D3, que é a forma ativa da vitamina D. Então, essa etapa, ela vai ocorrer principalmente nos rins, que vai ser uma forma importante de regulação. Aí a gente vai ter também os fatores que vão diminuir essa atividade. Então, fatores que diminuem a produção. Então, vai ser o excesso de calcitriol, então, o excesso dessa vitamina D ativa, quando já tem muito calcitriol no sangue, ela vai enviar um sinal de retrofeedback. Então, ela vai enviar um feedback negativo, e isso vai inibir a atividade da 1-alfa-hidroxilase, então, que vai evitar que o corpo produza mais calcitriol do que é necessário. Então, isso é uma forma de proteção natural que vai evitar o excesso de cálcio no sangue. Então, vai evitar a hipercalcemia. Então, os fatores também que vão aumentar essa produção vão ser o hormônio paratideoide ou PTH, que é quando o cálcio no sangue está baixo, as glândulas paratideoides vão liberar o PTH. O PTH ativa a 1-hidroxilase, aumentando então a produção de calcitriol, o que vai resultar em mais calcitriol, mais absorção de cálcio no intestino e a reabsorção nos rins, o que vai aumentar o cálcio no sangue. O cálcio e o fósforo no sangue são os níveis de cálcio ou fósforo cai. Então, a 1-alfa-hidroxilase, ela vai ser estimulada. E também isso ajuda a produzir mais calcitriol, que leva os níveis desses minerais mantendo-os dentro do normal. Então, agora falando um pouco sobre as funções da vitamina D. As suas principais funções e benefícios
são evitar a osteoporose. Então, a vitamina D, ela aumenta a absorção de cálcio e fósforo no intestino e vai facilitar a entrada desses minerais nos ossos. Então, são essenciais para prevenir situações como fratura, dor nos ossos e osteoporose. Ela vai ajudar também a prevenir o diabetes, pois a vitamina D ela ajuda a prevenir diabetes do tipo 2, porque ela vai atuar na produção da insulina e o hormônio que regula os níveis de glicose no sangue. Então, isso vai ocorrer porque dentro das células que produzem a insulina, a quantidade de cálcio, que é um mineral essencial para a secreção desse hormônio. Então, ela vai ajudar também a fortalecer o sistema imunológico, então, para melhorar as funções das células de defesa, como os monócitos, os macrófagos e os linfócitos, a vitamina D ela vai ajudar a fortalecer o sistema imunológico. Então, vai ajudar a prevenir doenças como psoriase, artrite, doenças inflamatórias, intestinal e lúpus. Vai ajudar também a manter a saúde do coração. Então, ela atua na contração e relaxamento dos músculos desse órgão, então ela vai inibir a renina, que é uma enzima que quando está em excesso aumenta a pressão arterial. Ela vai fortalecer os músculos, então ela regula a contração e o relaxamento e ela participa na formação muscular, melhorando a força, o equilíbrio e prevenção assim das quedas e lesões. Manter a saúde da pele, então ela é responsável por regular a produção de queratinócitos, que são as células responsáveis por proteger e hidratar a derme e a epiderme, então vai manter a saúde da nossa pele. Eu deixei aqui algumas coisas, então ela participa da absorção do cálcio, lá no dentinho ali. Ela colabora para a manutenção da saúde muscular, ela auxilia na manutenção da saúde óssea, principalmente. Ela participa da comunicação neural, medula e resposta imune, contribui no controle da pressão arterial e da glicemia. É uma das principais funções. E também a gente tem os alimentos ricos em vitamina D. Aqui eu deixei alguns, principalmente o sol, né? O sol é a principal fonte de vitamina D. A gente vai ter o leite e seus derivados, vai ter peixe, salmão, sardinha, óleos de peixe, cogumelos, carnes vermelhas. Tudo isso vai ser rico, gema de ovo também. E vai ter os suplementos artificiais. Então, os suplementos artificiais é recomendado principalmente para quem tem baixa ingestão dessa vitamina D em alimentos e baixa exposição solar. Claro que deve sempre consultar o médico, sempre procurar um tratamento se você vê que está com algum dos sintomas, que eu já vou logo mostrar quais que são os sintomas e a falta da vitamina. Porque os suplementos também eles podem ser muito perigosos, né? Se tomados de forma incorreta, pode ser tóxico e pode fazer efeito contrário, né? Pode trazer náuseas, diversas outras coisas. Então, tem a exposição à luz solar como uma fonte rica, né? E os alimentos também que, se forem ingeridos, são ricos em vitamina D. A gente vai ter também a sua. Então, também a gente vai ter deficiência dessa vitamina, né? Que ocorre quando os níveis no sangue estão baixos. E os principais sintomas, né, são fraqueza muscular, dores nos ossos e articulações, cansaço excessivo, aumento do risco de fraturas, osteoporose e também, em casos graves, o raquitismo que eu havia citado, né, aquela falha na mineralização. E da osteomalácia também nos adultos. E estudos apontam que mais da metade da população brasileira tem níveis insuficientes dessa vitamina. Então, principalmente pessoas que vivem em áreas urbanas e têm pouca exposição solar. Então, não toma sol, muitas vezes não se alimenta de forma correta, né? Então, não se alimenta de carne vermelha, de peixes e aqueles ali. O fígado também é uma ótima fonte de vitamina. E quando também não toma sol, né? Quando não se expõe na luz solar, acaba que ocorre essa deficiência. Então, muitas vezes tem que partir para suplementação, que também é uma alternativa, né? Igual eu falei, de tomada de forma correta, com o médico, sempre procurando tratamento, exame, para ver se você tá com falta dessa vitamina, ou muitas vezes com o excesso dela no corpo também, faz mal. Então, sempre procurar tratar se você tiver com algum desses sintomas. Então, seria basicamente isso que eu queria falar sobre a vitamina. Muito obrigada.